Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Estamos mais uma vez reunidos para mais um devocional nesta manhã e eu gostaria de convidar você a estar meditando na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Estaremos lendo do verso de número 2 ao verso número 4 e farei a leitura na versão Almeida Revista Atualizada. Acompanhe comigo então essa leitura. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Meus irmãos, se alguém lhe fizesse essa pergunta, onde você gostaria de estar? Na casa de luto ou na casa de banquete? Qual seria a sua resposta? Provavelmente a sua resposta seria a segunda. Eu prefiro estar numa casa onde há celebração, numa casa onde há festividade, numa casa onde há realmente banquete. Nenhum homem está preparado ou deseja sofrer, passar por luto ou dor. A morte, ela ainda é incompreendida por muitas pessoas. O fim da vida humana ainda é muito difícil de ser compreendida. E meus irmãos, Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes e que teve uma vida, em grande parte dela, em apostasia, em idolatria, em desobediência aos mandamentos de Deus, uma vida entregue à luxúria, ao pecado, a casamentos mistos. Nós poderíamos aqui enumerar grandes coisas terríveis, grandes coisas no sentido de terríveis que Salomão cometeu. E Salomão, quando escreve esse livro de Eclesiastes, o propósito, irmãos, é justamente dizer que tudo que ele fez, todas as coisas que ele praticou nesse período foram fúteis e foram vaidades. O capítulo 1 começa assim. E o último capítulo, de número 12, diz que Deus vai trazer a juízo o que é bom ou é ruim. Ou seja, irmãos, nós poderíamos resumir que Salomão poderia estar falando dessa forma, parafraseando: olha, não façam as coisas que fiz, porque foram coisas que foram de vaidade, foram de futilidades e que não trouxeram nenhuma edificação para a minha vida nem para o meu reinado. Só me afastaram de Deus. E aqui vem justamente conselhos práticos no capítulo 7 que nos mostra o seguinte, que na casa de luto, os que estão vivos, ou seja, a ideia aqui não é o funeral do próprio Salomão, mas a ideia aqui de que ele esteve em um lugar que fez com que ele refletisse, ou seja, aqueles que estão vivos que temam, que possam pensar na casa de luto, que possam refletir na casa de luto. Esse é o verso número 2. Ou seja, o verso de número 3 nos aponta outra coisa, dizendo o seguinte, que a dor, a mágoa é melhor do que o riso, que a tristeza faz bem ao coração. Ou seja, Salomão, ele reconhece que a dor levou ele a uma consciência e de ele conhecer melhor o que estava no seu coração, do que estava na sua mente, do que ele estava sendo, do que ele estava fazendo. E por último, no verso 4, ele diz que o sábio, ele prefere a dor, o sofrimento, do que a casa de alegria ou a casa de banquete, porque é justamente os insensatos que preferem estar nessa casa de alegria ou de banquete, mas os sábios preferem refletir sobre a vida, de considerarem, né, qual é o sentido da vida, por que nós fomos criados, por que nós fomos gerados. Deus levantou Salomão. Salomão era um homem que tinha que ter correspondido a Deus. Esse livro de Eclesiastes, como eu já disse, é um livro que está impregnado de um arrependimento, de uma tristeza. E nós podemos conceber com isso que Salomão deseja que nós venhamos aprender com as coisas que ele deixou de fazer. Que nós venhamos aprender com as coisas que ele era para ter feito e não fez. E ele chegou à conclusão que a melhor maneira
de ele pensar na vida, no seu afastamento, nas suas atitudes erradas, foi em meio à dor. E hoje, irmãos, nós estamos também passando por um grande vale ou uma grande casa de luto. Não há um ser humano que não esteja agora pensando na sua vida, na razão da sua vida, que não esteja pensando como está sendo triste a perda de muitas vidas, de muitas almas, como há pessoas que estavam afastadas de Deus, que se voltaram para Deus, que se aproximaram de Deus, como há pessoas reconhecendo que não são nada, são tão frágeis. O livro de Salmos, de número 90, Moisés, que escreveu esse salmo, ele disse que se nós chegarmos aos 70 anos, ou passarmos disso, é canseiro e enfado. E ele diz no verso 12 desse mesmo capítulo 90 de Salmos, dizendo que nós precisamos contar os nossos dias com sabedoria. No Novo Testamento, Tiago diz o que é a nossa vida, é como neblina que passa. Irmãos, a dor e o sofrimento nos faz enxergar coisas que dificilmente você na casa de banquete poderia pensar ou raciocinar a respeito disso. É na dor, é no sofrimento que nós olhamos para dentro de nós e vemos o quanto horríveis nós somos, o quanto indigno nós somos, o quanto precisamos de perdão dos nossos pecados, o quanto precisamos nos devotar mais a Deus, o quanto precisamos crescer mais na graça e no conhecimento de Deus. Meus irmãos, esse é o momento de você se arrepender, esse é o momento de você crescer, esse é o momento de você não perder mais tempo com vaidades, com futilidades, com coisas que desagradam a Deus. Esse é o momento de você pedir renovo, é o pedir maturidade espiritual, de deixar qualquer tipo de afastamento, de qualquer pecado que entristeça o Senhor. Olha, esse é o momento de você refletir sobre a sua vida. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua condição espiritual? Volte para Deus. Abra o seu coração. Aproveite essa casa de luto que estamos vivendo. Aproveite esse período que estamos vivendo e reflita sobre a sua vida. Reflita sobre a sua vida espiritual. E que você venha verdadeiramente glorificar a Deus, porque o sentido da nossa vida é glorificar a Deus. Fomos chamados para glorificá-los, segundo o seu beneplácito, como diz o livro de Efésios, capítulo número 1, segundo a sua bondade e a sua misericórdia. Meus irmãos, que nós possamos orar nesse momento pedindo a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos capacite, que Ele nos fortaleça para a glória e honra dEle. Oremos juntos. Meu Senhor, muito obrigado por esta palavra. Que essa palavra possa trazer crescimento, maturidade espiritual, renovo, vida, Senhor, esperança, mudanças, ó Deus, espirituais, levar pessoas ao quebrantamento, a terem os seus corações contritos, compungidos, humilhados diante da Tua presença, Senhor. O Senhor nos enche do Teu Espírito, do Teu grande amor. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas transgressões, os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda a cada momento a refletir mais e mais e fazer com que tudo que está acontecendo nos aproxime mais e mais de Ti. Assim eu oro pela a Tua igreja, pelos meus irmãos, e que cada um que esteja ouvindo esse vídeo e cada um que vai ter acesso, Senhor, a esse vídeo, seja, Pai, abençoado, seja, Pai, abençoado poderosamente pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração e eu oro em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um bom dia, um dia especial, uma semana abençoada. Deus te abençoe.